Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação nossa estarmos aqui. Talvez boa noite para alguns, né? Mas estamos nesse horário iniciando a aula inaugural do ano de 2021, primeiro semestre do ano de 2021, aula inaugural da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. Teremos hoje uma grande satisfação, né, de iniciarmos um debate que é uma espécie, além da aula inaugural, é uma espécie de pré-lançamento das atividades que vão envolver o aniversário de 45 anos da Faculdade de Educação da UFPEL. É uma data, esse ano é um ano muito importante para nós, né, porque é a consagração, né, de um trabalho de quase meio século que vimos fazendo na área da formação de professores e na área de debate em termos de educação, né. É um ano muito atípico que estamos enfrentando, como todos sabem, né? E estamos, claro, preocupados, né, com o futuro da educação e o futuro das políticas públicas e das políticas educacionais, né? Hoje não há muito consenso em torno do que deveríamos fazer em termos de retorno das atividades das escolas, o retorno das atividades na universidade, e este é um debate que a sociedade tem que fazer de forma mais cautelosa, com mais tranquilidade, né? E não simplesmente como tem sido, né? Os governantes achando que tem que implementar o ensino presencial, porque a educação é essencial, agora passou a ser essencial, parece que antes não era. Então, e querem fazer mesmo na situação pior que estamos desta pandemia. Então, nós estamos vendo isso com muita preocupação, né? E queremos transformar esse ano num ano de muito debate sobre a educação, sobre o trabalho dos professores, sobre o retorno, sobre as melhores soluções para essa pandemia e tudo isso, né? Nesse sentido, eu queria registrar o falecimento, né, da professora Bianca, diretora da escola Meneghetti, da rede municipal de ensino, né, que foi acometida pelo Covid e que, segundo informações que ainda um tanto imprecisas, mas que ela teve que ficar na fila de espera da UTI. Então, vejam que o momento é um momento muito grave. A Bianca foi aluna nossa aqui da universidade, professora na rede, muito atuante, e diretora de escola, né? No momento ainda com ensino remoto, mas já, de alguma forma, atendendo parcialmente a comunidade, não é? Sofreu a doença provocada pelo Covid-19 e não resistiu, e o atendimento também ainda estamos vivendo nesse colapso do sistema de saúde, né, que tem fila de espera para certos atendimentos, né. Da mesma forma, nos sentimos muito entristecidos com o falecimento do técnico administrativo da universidade, o João Alberto, mais conhecido, carinhosamente conhecido como Bola, né, que também foi acometido pela Covid-19. Então, a gente poderia aqui estar enunciando inúmeras pessoas, inúmeros colegas, sobre esta situação tão grave que estamos vivendo. Nesse sentido, então, eu quero ler aqui
uma manifestação da Faculdade de Educação, da UFPEL, sobre o retorno das atividades presenciais da educação básica durante a pandemia. Esta é uma manifestação que foi discutida com os colegas da Faculdade de Educação e que já está, desde março de 2021, sendo divulgada. Mas eu faria questão de lê-la neste momento. Desde sua criação, há 45 anos, a Faculdade de Educação tem demonstrado seu compromisso social com a educação básica e o direito à educação, com os profissionais e trabalhadores da educação e suas associações de classe. Este compromisso pode ser traduzido por meio de seu engajamento com os processos de formação docente, tanto em nível de graduação como de pós-graduação, com atuação marcante em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Neste momento, um dos piores da pandemia do Covid-19, a vacinação da população em geral é uma exigência de todos nós. A sociedade sofre a falta de políticas de saúde adequadas, com a perda de inúmeras vidas, ao mesmo tempo em que presenciamos um risco à saúde de professores e professoras, funcionários e funcionárias, crianças e famílias da comunidade escolar, com o pretendido retorno às atividades presenciais nas escolas. Afirmamos estar juntos com essas comunidades, no sentido de defender que a vacinação em larga escala, as condições de higienização e a disponibilização de materiais necessários para a prevenção de contágio são imprescindíveis para o retorno às atividades presenciais. As práticas de negação da ciência, da vacina, do distanciamento social, do uso de máscaras e de medidas adequadas de apoio social e econômico, adequadas de apoio social e econômico para as comunidades mais vulneráveis, só fazem aumentar as dificuldades que enfrentamos e distancia cada vez mais o retorno saudável e produtivo da população às suas atividades. Afirmamos a vida e não o obscurantismo. A experiência de outros países mostra que onde o retorno às atividades presenciais ocorreu de modo precipitado, houve um aumento do número de contágios e a necessidade de novas medidas de controle. Nesse sentido, entendemos que toda e qualquer política de retorno a atividades presenciais deva ser antecedida de ampla discussão com as categorias e suas entidades representativas, com as famílias e com as universidades, para que possa ser construído um planejamento envolvendo os órgãos gestores e as comunidades escolares que inclua um retorno presencial planejado, com vacinação e com todas as condições de estudo e trabalho garantidas. A discussão de políticas sociais para os trabalhadores e trabalhadoras da educação, a fim de atenuar os efeitos da pandemia. A elaboração de projetos de formação docente, tanto para o período pandêmico quanto para o período pós-pandêmico. A elaboração de programas que visem a melhoria do ensino e do reforço da aprendizagem das crianças e de seus vínculos sociais e educativos. Por fim, a Faculdade de Educação da UFPEL, na reafirmação de defesa da vida e do direito à educação de qualidade, coloca-se à disposição dos órgãos responsáveis pela educação no município e na região para colaborar com o planejamento e a elaboração dessas ações sociais e educativas. Então, esta é a manifestação que nós queríamos fazer em nome de toda a comunidade da Faculdade de Educação, no sentido de que toda e qualquer iniciativa, não é, de retorno às atividades presenciais deve ser precedida de
discussões com a comunidade e deve ser precedido de muita cautela, porque não há necessidade de um apressamento, vamos dizer assim, né, no retorno das atividades, ainda numa situação tão perigosa como estamos vivendo, em bandeira preta, como é o termo que está sendo adotado aqui no Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, nós conclamamos a todos os que se fazem aqui presente, que assistam essa atividade, esta aula inaugural hoje, a que debatam com as suas comunidades, que levem essa discussão a toda a comunidade, para que a gente possa fazer com que a sociedade debata esse tema, né, tão importante para todos nós. Foi nesse sentido que nós elegemos o tema para essa aula inaugural, que é o trabalho docente na pandemia do Covid-19. E, para isso, nós convidamos uma pessoa que tem sido muito colaborativa com o nosso trabalho, aqui na UFPEL, e uma pessoa com quem nós temos desenvolvido vários trabalhos, particularmente eu e alguns colegas do grupo de pesquisa, temos desenvolvido alguns trabalhos com ela, que é a professora Dalila Oliveira, a quem eu chamo aqui para nós começarmos essa atividade. Aproveito para dizer, Dalila, que esta atividade, essa aula inaugural, é um pré-lançamento, vamos dizer assim, das atividades que vamos celebrar durante este ano de comemoração dos 45 anos da Faculdade de Educação, e que já terá no dia 13, próximo, dia 13 de maio, já terá uma palestra do professor Luiz Carlos de Freitas, que vai tratar das reformas educacionais e o ensino híbrido, né, que é outro tema que nós temos tido muita preocupação e queremos ter muita atenção, né, para os debates futuros que virão aí no campo da educação, tanto nesse período da pandemia quanto no período pós-pandêmico. Então, eu tenho a maior satisfação de trazer aqui para proferir essa aula inaugural a professora Dalila Oliveira, professora da UFMG, né, professora do mestrado, do doutorado da UFMG, foi a coordenadora que incentivou a criação do doutorado latino-americano, que é conduzido pela Universidade Federal de Minas Gerais também, e que neste momento também desenvolve alguma atividade na Universidade Federal da Paraíba, como professora visitante. A professora Dalila é uma formada em Ciências Sociais, com mestrado em Educação na UFMG, com doutorado na Universidade de São Paulo e com vários pós-doutoramentos no exterior, com experiências no Canadá, e na Europa, na França e em outros países. Coordena projetos muito importantes de pesquisa, o projeto que este ano, né, será lançado no dia 3, a plataforma que se construiu a partir do projeto no CNPq que desenvolvemos conjuntamente. Eu participo da equipe, coordenada pela professora Dalila e pelo Gestrado, que é um projeto do edital de Ciências Humanas que envolve várias universidades, né? Dentre elas as universidades brasileiras, a UFPEL, a Universidade do Estado da Bahia, a UFMG, evidentemente, que é onde é realizada a sede da pesquisa, e várias universidades da América Latina, universidades de Lisboa, Universidade de Estrasburgo, Universidade de Barcelona
e outras universidades onde também estamos desenvolvendo esta pesquisa, que vai lançar no dia 3 a plataforma Entre Docentes, que é uma plataforma virtual de intercâmbio de práticas docentes. Mas mais do que isso, a professora Dalila, ela foi uma das fundadoras e uma das principais articuladoras da Rede Estrado na América Latina, no Brasil e na América Latina, né? Coordenou a Rede Estrado até pouco tempo, é membro muito ativa, né? E tem coordenado inúmeras pesquisas no Brasil e na América Latina, e também alguns estudos internacionais. Não vou citar todos aqui, mas simplesmente chamar a atenção, né, para os estudos sobre o trabalho docente na educação básica. Esses estudos todos estão disponíveis, né, na página do Grupo Gestrado, na UFMG, e disponíveis para acesso aos dados, assim como também outras publicações do grupo, como o dicionário, né, sobre trabalho docente, que está lá disponível, além de todas as publicações da querida colega, amiga Dalila Oliveira, que tem publicado, além de livros, muitos artigos importantes, né, na literatura que envolve os estudos sobre o trabalho docente. Então, poderia continuar falando aqui, dar uma palestra sobre a trajetória da pesquisadora, né? Mas é só para introduzir a figura que é esta pessoa que vai nos falar hoje aqui sobre uma pesquisa em andamento ainda, que está sendo articulada, parte dela feita com professores no Brasil e parte sendo feita em países da América Latina, né, sobre o trabalho docente nesse período de pandemia, que é um tema para nós muito importante. A professora Dalila vai falar em torno de 30, 40 minutos, né, como se ela precisar um pouco mais, fica à vontade, e depois nós poderemos fazer algumas perguntas, um bloco, 2 perguntas, não muito, né, que a professora tem outros compromissos ainda hoje. Tá? Eu peço que, quando fizerem perguntas, que ali coloquem a palavra pergunta em letra maiúscula, tá bem? Muito obrigado. Então, Dalila, seja bem-vinda. Para nós é uma grande honra tê-la conosco neste evento, nesta aula inaugural de 2021 da Faculdade de Educação, que começa a comemorar os seus 45 anos de existência. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham nessa atividade hoje. Eu quero inicialmente agradecer as palavras generosas do professor Álvaro na apresentação que ele fez e agradecer o convite também que ele me fez para estar aqui hoje com vocês. O Álvaro é um amigo de muitos anos, um grande parceiro de trabalho, com o qual eu compartilho estudos, pesquisas e também uma atuação muito forte na rede latino-americana de estudos sobre trabalho docente, a qual ele coordena no Brasil. Eu também quero felicitar toda a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, ao corpo docente e direção da faculdade por esses 45 anos e desejar que esta faculdade possa seguir, né, apesar de todos os ataques que a universidade pública vem sofrendo, em especial por esse governo, nos últimos anos, mas em especial por esse governo, que esta faculdade continue a ter essa sua firme atuação, tanto no contexto local, quanto regional, quanto nacional. Assim que parabéns pelos 45 anos. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, abrindo essas comemorações e esse semestre letivo. E o tema que foi sugerido para mim foi o trabalho docente na pandemia, que é justamente um tema que nós temos pesquisado desde que começamos a viver essa excepcionalidade, e que eu imagino que não seja por outra razão que veio o convite. Bom, desde que foi declarada a pandemia pela OMS, em 11 de março de 2020, a crise sanitária do coronavírus, que ela impôs uma série de restrições para a circulação de pessoas na América Latina e no mundo. O distanciamento social em decorrência da pandemia comprometeu uma das rotinas mais sagradas desde o século XIX.
a vida escolar de milhões de crianças e jovens em todo o mundo. De acordo com o Banco Mundial, em pouco mais de 3 semanas de decretada a pandemia, cerca de 1,4 bilhão de estudantes ficaram fora da escola em mais de 156 países. Apesar do muito que se tratou nas últimas décadas sobre as reformas educacionais para a sociedade do século XXI, constata-se que nenhum sistema educativo estava preparado para enfrentar a eventualidade dessa pandemia. De acordo com o relatório do Unicef, de novembro de 2020, 7 meses depois de declarada a pandemia, a Covid-19 continuava colocando em pausa a educação de mais de 137 milhões de crianças e adolescentes na América Latina e no Caribe. Esse organismo considera que os impactos da Covid-19 na educação são devastadores na maioria dos países da região latino-americana. Considerando a situação precária dos sistemas públicos de saúde de muitos dos nossos países, uma das primeiras medidas a ser tomadas, tão logo decretada a pandemia, foi de suspensão das aulas presenciais a fim de reduzir os riscos de contágio da população. Assim, os sistemas escolares foram obrigados a interromper as aulas presenciais e, desde então, gestores e profissionais da educação se desdobram procurando encontrar alternativas para realizar as atividades de ensino de forma remota. Na maioria das situações, o que se observou foi a migração abrupta do ambiente presencial para o virtual, em muitos casos sem o suporte técnico necessário e, obviamente, sem planejamento prévio. Na tentativa de cumprir o programa curricular previsto para o ano letivo, o que se assistiu foi a transposição do trabalho presencial para o ambiente virtual, sem as mediações e adaptações necessárias. O ineditismo desse contexto colocou em evidência as já conhecidas desigualdades sociais e educacionais que a região latino-americana enfrenta, revelando uma situação complexa e desafiadora. A falta de acesso e suporte tecnológico dos profissionais e dos estudantes, professores inexperientes e sem capacitação prévia para o uso de tecnologias para a realização do trabalho remoto, e a situação vulnerável de muitas famílias de estudantes que, além de não conseguirem oferecer um ambiente minimamente adequado para estudo, dependem da escola para alimentar seus filhos. Esses desafios são ainda maiores quando se considera a destacada desigualdade social que a América Latina apresenta, sendo a região mais desigual do planeta. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, 7 dos 20 países mais desiguais do mundo estão nesse território. Superar a desigualdade não significa apenas melhorar o acesso à renda, é claro que isso é muito importante, mas inclui também o acesso à saúde, educação e moradia digna. Essas condições, que já eram bastante alarmantes, aprofundaram-se ainda mais com o impacto da Covid-19. Assim como as escolas de educação básica tiveram suas atividades presenciais suspensas, também a educação superior teve de interromper suas atividades presenciais. A universidade também tem sofrido importantes impactos da pandemia, mas a vida acadêmica não parou, tanto que estamos aqui. Sobretudo, a pesquisa em todos os campos do conhecimento continuou bastante atuante e, graças ao seu desenvolvimento, é que algumas medidas importantes na contenção da Covid-19 têm sido conhecidas. Com a mesma rapidez com que as adaptações foram implementadas pelas redes e instituições de ensino, os grupos de pesquisa foram compelidos a lançar mão de estratégias de pesquisa ágeis e apropriadas ao contexto vigente para avaliar empiricamente as condições da oferta da educação e, em especial, o trabalho docente. Nessa premissa, a pesquisa Trabalho Docente em Tempos de Pandemia foi desenvolvida para conhecer os efeitos das medidas de distanciamento social em função da Covid-19 sobre o trabalho de professores e professoras da educação básica. A discussão acadêmica sobre o trabalho docente ganha diferentes contornos com esse novo cenário. A prática docente envolvendo as interações necessárias entre o professor e estudante, que tradicionalmente se realiza no ambiente presencial, passa a exigir novas condutas de comportamento.
os professores se veem diante do desafio de procurarem outras formas de ensino, compreendendo desde as atividades realizadas em ambiente virtual até o esforço para atrair a atenção dos estudantes à distância. As atividades devem ser menos centradas em aulas expositivas, apresentar maior variação do material didático e das formas de avaliação, compreender o desenvolvimento de mediações que privilegiem a participação mais colaborativa e cooperativa dos estudantes. Se antes a estrutura das escolas ocupava a centralidade dos estudos sobre as condições de trabalho docente, durante a pandemia, são as condições de moradia de professores e de estudantes que passam a determinar o maior ou menor acesso à educação. Da mesma maneira, se antes os laboratórios de informática eram estruturas bastante demandadas nas escolas, agora a disponibilidade de computador com rede adequada de internet nas residências passa a ser um item de extrema necessidade. Entretanto, a infraestrutura das escolas continua a ser uma questão de grande relevância para o planejamento do retorno pós-pandêmico à educação presencial, o que pode explicar, em certa medida, as dificuldades encontradas no contexto latino-americano para a volta às aulas presenciais, como o Álvaro mencionava aqui no início, né? Essa pressão que nós estamos sentindo, sobretudo por parte dos governos, de que as escolas voltem às suas atividades presenciais, tem muito a ver com essa discussão da infraestrutura das escolas. As nossas escolas, na sua grande maioria, não estão preparadas para responder aos protocolos de segurança à saúde exigidos no momento de pandemia. E nós não podemos negligenciar esse fato sob pena de uma tragédia maior, ainda maior, né? De acordo com o Unicef, com aquele mesmo relatório que eu mencionava, 4 de cada 10 escolas na América Latina carecem atualmente de instalações básicas para lavar as mãos. Imagina, assim, lavar as mãos, uma coisa básica nesse momento da pandemia. No Brasil, há uma grande variedade de condições infraestruturais das nossas escolas, dependendo da localização geográfica, entre regiões e estados do país e dentro deles, né? Sendo que as escolas urbanas tendem historicamente a apresentarem melhores condições que as escolas rurais. De acordo com os dados do Censo Escolar, que é produzido pelo INEP, o Censo Escolar de 2019, são 86,4% das escolas localizadas em zonas rurais que contam com água potável, 90,2% com banheiro, 91,8% com energia elétrica e 92,5% com esgoto. A pesquisa Trabalho Docente em Tempos de Pandemia, que foi realizada pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas Gerais, o GESTRADO, contou com a parceria também da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, para mobilizar os professores para responder os questionários, e também a CNTE nos ajudou na divulgação dos dados. Afinal, nós não fizemos a pesquisa para ficar guardada conosco. Nós fizemos a pesquisa justamente para poder incidir, contribuir com esse debate necessário no momento da pandemia. O período de coleta de dados dessa pesquisa no Brasil foi entre 8 e 30 de junho, e nós usamos o questionário da plataforma Google Forms, que obviamente foi uma pesquisa realizada virtualmente. Nós reunimos 15.654 professores, 15.564 professores de redes públicas de ensino de todo o Brasil responderam à nossa pesquisa. O público-alvo contemplou professores de redes públicas municipais, estaduais e federal, que atuam nas diferentes etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, primeiro segmento, segundo segmento, ensino médio. Além do ensino regular, contemplou também os professores de diferentes modalidades de ensino, educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo e educação escolar indígena e quilombola. E como eu já mencionei, foram abrangidos todos os estados do país. Claro que alguns com muito mais respondentes, outros com menos, mas todos os estados do país nós tivemos respondentes na pesquisa. A partir da experiência realizada no Brasil, e considerando a semelhança de situações entre um grande número de países da região latino-americana,
a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente, a Rede Estrada, decidiu realizar a mesma pesquisa em um conjunto de países nos quais ela se encontra estruturada, sendo eles o Chile, a Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Apesar da Rede Estrada se encontrar também organizada na Argentina e em Porto Rico, estes já haviam realizado suas pesquisas muito semelhantes no período muito recente. Então, por isso, eles não foram embarcados nessa amostra. A Rede Estrada, em articulação com a Oficina Regional da Internacional da Educação para a América Latina, IEAL, que congrega sindicatos de trabalhadores da educação de toda a região latino-americana, buscou ampliar a pesquisa para um grupo maior de países. Então, com isso, entraram também nessa amostra Honduras, El Salvador, Panamá e República Dominicana. A pesquisa foi realizada nesses países utilizando o mesmo instrumento de coleta de dados desenvolvido no Brasil, ou seja, o mesmo questionário, com adaptações mínimas relativas à organização escolar de cada contexto educacional, o que foi feito com a contribuição das das equipes locais da Rede Estrada, em cada país. O objetivo foi produzir uma base de dados que permita a realização de análises comparativas sobre a situação do trabalho docente em escolas de educação básica públicas ou que recebem financiamento público na região latino-americana. Para essa exposição daqui hoje, eu busquei selecionar alguns resultados da pesquisa que eu acho que podem animar um debate interessante. Então, dessa pesquisa realizada nos 12 países e da pesquisa realizada no Brasil, já que elas foram pesquisas semelhantes, né? Usando o mesmo questionário com poucas adaptações. Vale ressaltar que nos demais países o campo foi de 15 a 25 de novembro de 2020, enquanto no Brasil, como eu já mencionei, foi de 8 a 30 de junho de 2020. A amostra da pesquisa ficou dimensionada, então, em 28.415 respondentes nos 13 países. Foi bastante variada a quantidade de participantes entre países, oscilando desde 37, no caso da República Dominicana, até mais de 15 mil professores, no caso do Brasil. Porém, em virtude desse baixo quantitativo que teve a República Dominicana, eu vou deixá-la fora dos resultados que eu trago aqui hoje para a gente refletir. Como alertado pelo já citado estudo produzido pelo Banco Mundial, o fechamento das escolas pode levar à taxa de abandono escolar, principalmente aquelas com alta vulnerabilidade, além de afetar a rede de proteção social, já que muitas crianças dependem da merenda alimentar para a sua sobrevivência. A oferta de ensino remoto nas redes públicas, de acordo com a nossa pesquisa, atingiu mais de 95% dos professores do Uruguai, 95,4%, na Costa Rica, 96,1%, na Colômbia, 97,7% e no Chile, 99,3%. Um ritmo um pouco mais lento para se adaptar ao novo formato de ensino foi encontrado no Brasil, mas aí nós temos que levar em consideração que a pesquisa aqui foi feita em junho. Nesta época, 84,2% dos professores já estavam em trabalho remoto. Em Honduras, 85,1%. Equador, 89,6%. Onde mais de 1 a cada 10 professores tiveram suas atividades paralisadas, sem oferecer nenhuma alternativa para o desenvolvimento do ensino. Observa-se com relação à caracterização dos respondentes que a predominância de docentes do sexo feminino na educação básica prevaleceu em todos os países avaliados, o que já é mais ou menos sabido por nós que pesquisamos, estudamos isso, né? Sendo que a menor participação de mulheres foi registrada na Colômbia, 62%, e a maior no México, 82%. Outra informação considerada foi a faixa etária dos professores respondentes, que denotou o México com maior proporção de profissionais nos grupos mais novos, 34% possuíam no México até 29 anos, e outros 36% tinham entre 30 e 39 anos. Então, vejam que é um professorado bem mais jovem que o nosso.
De outro lado, El Salvador apresentou um contingente de 45% dos docentes com 50 anos ou mais, Panamá 47% e Peru 48%. Ou seja, o Peru, dentre os países que nós pesquisamos, tem professores mais maduros, né, com uma faixa etária mais alta. A distribuição dos professores em função da etapa da educação básica em que lecionavam também foi avaliada na nossa pesquisa, tendo sido encontradas formações diferentes entre os países. O Panamá foi o único a contar com a maioria de respondentes atuantes na educação infantil, cuja proporção atingiu cerca de 3 em cada 4 professores que responderam ao questionário. Somente o Peru e o Uruguai tiveram maior participação de respondentes do ensino médio, o equivalente a 47% no caso do Peru, e 71% no caso do Uruguai. As demais nacionalidades foram marcadas por mais respondentes do ensino fundamental. Diz que no Brasil a gente chama ensino fundamental, sendo que essa participação foi mais destacada no Paraguai e em El Salvador, que contavam com mais de 90% de professores nessa etapa. Com relação ao manejo de tecnologias digitais, nós sabemos que diversos fatores contribuem para um incremento de tempo para desenvolver as atividades de ensino não presenciais, entre os quais se encontram as próprias habilidades dos professores para lidar com as tecnologias digitais, a experiência anterior com os equipamentos e outras ferramentas virtuais, o uso que faz da internet em sua vida pessoal, como, por exemplo, participação em redes sociais. Nós sabemos que isso varia muito, e varia, inclusive, com a idade. Cabe destacar também a influência, né, nesse sentido, desse aspecto geracional sobre as aptidões para lidar com tecnologias digitais, sendo cada vez mais comum a inserção delas no cotidiano das pessoas. Os dados da nossa pesquisa explicitam a diferenciação da capacidade de manuseio dos recursos tecnológicos digitais entre essas faixas etárias, sendo que, à medida que se aumenta a idade dos professores, mais difícil se torna o fato de lidar com as tecnologias digitais. Enquanto 25% dos respondentes com 50 anos ou mais de idade achavam fácil ou muito fácil lidar com tais tecnologias, 25%. Entre aqueles que têm até 29 anos de idade, essa taxa atinge 49%, ou seja, praticamente o dobro. Em virtude do ensino remoto ser desenvolvido pelos professores em suas casas, também é necessário considerar a conjuntura doméstica deles. A informação referente ao gênero aí pode denotar uma diferenciação em relação às atividades realizadas dentro de casa, as quais incluem o trabalho doméstico, desde a limpeza e arrumação da casa, o preparo da alimentação, até o cuidado com os filhos e às vezes com os idosos, que sempre cabe à mulher, acaba ficando, né, sob a responsabilidade das mulheres. Tais tarefas são tradicionalmente desenvolvidas pelas mulheres, ainda que na atualidade se tenha produzido muitas críticas ao condicionamento desses papéis sociais e alguns avanços tenham sido sentidos, mas nós ainda estamos muito distantes de ter uma relação mais equilibrada nesse sentido. Por ser um trabalho com alta predominância do sexo feminino, trabalho docente, essa variável não pode ser desconsiderada quando se analisa o home office. Ainda mais quando consideradas as condições de países latino-americanos, nos quais a pobreza atinge a muitos professores. De acordo com a Organização das Nações Unidas para as Mulheres, entre cozinhar, limpar a casa, ir buscar água ou lenha, ou cuidar das crianças e de pessoas idosas, as mulheres realizam na América Latina pelo menos 2,5 vezes mais trabalho doméstico e de cuidado não remunerado que os homens. Portanto, elas têm menos tempo para dedicar ao trabalho remunerado, ou trabalham mais horas. Outro aspecto que apresenta relação com o gênero e o lugar da mulher trabalhadora é o acesso aos recursos tecnológicos disponíveis no lar. Ao avaliar se os recursos tecnológicos disponíveis nas residências eram de uso exclusivo dos respondentes ou se eram compartilhados com outras pessoas, a situação foi mais desfavorável para as mulheres, sendo que 55% delas necessitavam compartilhar seus recursos
contra 51% em relação aos homens. Sobretudo em famílias mais numerosas, a utilização desses recursos pode se tornar muito limitada, pois são comuns os relatos de que mães professoras compartilham equipamentos com seus filhos que são estudantes. Esse contexto elucida aspectos que podem dificultar a execução das atividades remotas pelos professores. Nós não podemos negligenciá-los. De acordo com os dados da pesquisa, para realizar as tarefas do lar, como limpar a casa ou preparar a comida, as mulheres informam serem bem mais sobrecarregadas que os homens. Enquanto 64% dos homens dividem essa tarefa com outras pessoas da casa, somente 39% das professoras têm a ajuda de outros. Ou seja, 61% das docentes mulheres são as únicas responsáveis pelas tarefas do lar. Entretanto, a questão da sobrecarga de trabalho desses professores realizando suas atividades remotamente relaciona-se com outras variáveis que merecem ser observadas. A formação que os docentes têm ou tiveram para lidar com as tecnologias educativas ou com os chamados ambientes virtuais de aprendizagem conta muito. Essa tem sido uma questão bastante debatida nos cursos de formação de professores e nos programas de formação continuada. Já que nós estamos aqui numa faculdade de educação, é muito importante que a gente reflita sobre isso. Em que medida essa questão, de fato, tem sido enfrentada por nós, né? Quer do ponto de vista da necessidade mesmo de pôr em prática esses conhecimentos, enfim, a realização dessa formação, quer também do ponto de vista do quanto isso não é retórico e precisa ser desvelado, né? Então, é um tema muito importante para uma faculdade de educação. O que a gente percebe, então, é que a dificuldade no manuseio das ferramentas digitais e a falta de treinamento específico no uso de tecnologias para a educação à distância acabam demandando mais tempo no preparo das atividades, mesmo aquelas que pareciam muito triviais quando realizadas presencialmente. Por exemplo, preencher um diário de classe. Dependendo da dificuldade que a pessoa tem para lidar com a plataforma, aquilo pode parecer algo dificílimo e demandar muito tempo até que a gente descubra como fazê-lo. Além do tempo dedicado ao conteúdo da disciplina que lecionam, é necessário também um período para o aprendizado do manejo dos programas aplicativos estabelecidos para a realização das aulas. Contudo, as atividades demandam ainda o uso de outras ferramentas que permitem a participação, por exemplo, em reuniões com a direção da escola, com equipes pedagógicas, fóruns de discussão com colegas, entre outras atividades que acabam por revelar as dificuldades inerentes à falta de experiência e conhecimentos para lidar com tecnologias digitais e suas linguagens, o que reduz a capacidade de aproveitamento dos recursos disponíveis. Entretanto, para a realização das aulas remotas, o professor necessita possuir em sua residência equipamentos e serviços de internet adequados à atividade. Sem esses recursos, ele se vê diante da total incapacidade de usufruir do suporte institucional oferecido pelas redes de ensino. Dito de outra maneira, o professor não é capaz de fazer uso dos ambientes virtuais de aprendizagem se ele não possui um equipamento e uma boa conexão com a internet. Os dados da pesquisa mostram que, associando a formação prévia do professor e a disponibilidade de recursos tecnológicos, as situações mais favoráveis que nós encontramos foi no Uruguai e no Equador. Ambos se destacaram nos dois critérios, sendo que quase a totalidade dos docentes dispunham dos recursos tecnológicos necessários para a realização de atividades remotas de ensino e cerca de 30% dos respondentes informaram que tiveram um preparo adequado. Exclusivamente em relação à formação, o Chile e o Brasil apresentam as menores taxas de professores que se consideram preparados para a realização de atividades não presenciais. E em se tratando de posse de recursos tecnológicos, as situações mais precárias dos professores eram as dos docentes de Honduras e El Salvador.
As condições para a efetividade do trabalho docente à distância envolvem também os estudantes, obviamente. Não adianta nada a gente garantir todas as condições para os professores se do outro lado da linha nós não garantimos para os estudantes. E por isso essa é uma temática muito importante em sociedades tão desiguais como o Brasil. Então, nós sabemos que a ausência de recursos tecnológicos, a falta de um ambiente adequado, bem como a disponibilidade de computador, a conexão à internet, podem comprometer totalmente a participação dos alunos, mesmo os mais interessados. Entre os países pesquisados, foi comum o fato de que a carga horária dos professores dedicada à preparação das aulas não presenciais aumentou. Esse é um dos aspectos que eu quero ressaltar e com isso já ir buscando concluir aqui minhas reflexões para esse momento, porque essa sobrecarga de trabalho é algo que a gente precisa deixar bastante visível durante essa pandemia. Se por um lado esse trabalho tem uma baixa efetividade, por outro ele tem representado uma alta carga de trabalho para os docentes. A situação mais favorável na nossa pesquisa ocorreu em Honduras, onde 3 em cada 4 respondentes afirmaram gastar mais tempo com aulas remotas. No Uruguai, Costa Rica e Colômbia, as taxas de docentes que passaram a assumir uma maior carga horária para lecionar à distância atingiram 92%, 93% e 94%, respectivamente. Vejam que é quase uma unanimidade o sentimento de que esse professor está trabalhando mais durante a pandemia, aumentou o tempo que ele dedica ao trabalho. Podemos considerar que muitos são os fatores que incidiram na sobrecarga de trabalho dos professores durante a pandemia. A dificuldade de adaptação das atividades presenciais aos ambientes virtuais de aprendizagem, a falta de domínio das mídias tecnológicas e digitais, dificuldade de desenvolver estratégias para atrair e motivar os alunos, entre outros motivos. Entretanto, há que se considerar que essa sobrecarga pode impactar na saúde dos professores. E isso a gente também tem de tomar muito cuidado. A ausência dos recursos necessários para o pleno desenvolvimento das atividades, aliada à formação insuficiente para lidar com os programas e recursos tecnológicos, tem sido fonte de sofrimento para muitos professores. Eles informaram terem receios e angústias sobre a situação da pandemia e a insegurança em relação ao futuro. A relevância em se discutir as condições de realização do trabalho no período de distanciamento social é justamente contribuir para maior compreensão e conhecimento dos efeitos que essas condições em que os trabalhadores exercem suas atividades podem ter sobre eles próprios e sobre os resultados esperados, que é o que mais importa, que a educação efetivamente tem sido realizada. A exposição aos riscos de adoecimento e os níveis de segurança nos ambientes ocupacionais, ainda que virtuais, influenciam diretamente a vida dos sujeitos. Por um lado, essa não é uma tarefa fácil, pois envolve uma multiplicidade de condições que é difícil mapear com precisão. Por outro lado, sabemos, como observam Golak e Volkoff, 2 estudiosos da ergonomia do trabalho franceses, eles dizem que os trabalhadores têm grande dificuldade em verbalizar seu trabalho, em descrever os detalhes que podem ser traduzidos em palavras. Eles têm tendência a internalizar, a naturalizar as situações que enfrentam, o que exige do especialista um olhar mais atento sobre as condições de trabalho, objetivas e subjetivas. A autopercepção dos professores sobre saúde mental, decorrente da pandemia, foi bastante diferenciada entre os países que nós pesquisamos. As piores situações foram encontradas no Chile e na Costa Rica, onde 34% no caso do Chile e 25% no caso da Costa Rica, dos respondentes, consideram que tiveram a saúde muito afetada pela pandemia da Covid-19. As situações mais favoráveis à saúde mental dos professores, de acordo com a pesquisa, foram registradas no Panamá, Uruguai e Equador. Ressalta-se que essa questão não constou no questionário da pesquisa realizada no Brasil. Aqui nós fizemos uma pergunta semelhante, mas ela não mediu bem esse aspecto. Então, nós preferimos
readequar essa pergunta, reelaborá-la para os 12 países, e por isso, nesse caso, a gente pede a comparabilidade com o Brasil. Na literatura específica sobre o trabalho docente, o que a gente vê é que o bem-estar do professor está diretamente relacionado aos vínculos que ele estabelece com os alunos. De acordo com o Tardif e Lessard, o relacionamento com os alunos é fonte de tensões e dilemas inerentes da profissão docente. Por um lado, o contato com os alunos e o ensino de uma disciplina são os aspectos positivos e gratificantes do trabalho. Por outro lado, tudo que diz respeito ao controle e vigilância, gestão da disciplina e resolução de conflitos, pertence a um conjunto de atividades bastante desagradáveis para os professores. Apesar deles estarem se referindo às escolas canadenses da década de 90, essas observações, essas constatações desses autores parecem muito pertinentes para analisar esse momento. O conhecimento acumulado até agora sobre essas formas de trabalho não nos permite prescrever condições ideais. Porém, como nos ensinam mais uma vez Gollack e Volkoff, as boas condições de trabalho são aquelas que dão ao trabalhador a liberdade de construir uma atividade de trabalho favorável à sua saúde. Eu acho que é nesse sentido que a gente deve pensar, refletir e discutir com a sociedade, com os governantes, com todos aqueles que querem que a gente tenha uma educação de qualidade, um retorno seguro às atividades presenciais. Nós temos que voltar, é claro, em algum momento nós vamos voltar às atividades presenciais, mas nós não podemos negligenciar as condições objetivas que estão postas para que isso possa ser realizado de forma consequente, responsável. Então, essas são as reflexões que eu trago aqui para vocês. Espero que a gente possa encontrar em outras oportunidades e que essa pesquisa seja útil para os seus estudos, seus debates, suas agendas. E, em muito breve, a partir do dia 26 de maio, nós vamos divulgar o relatório dessa pesquisa, nós vamos dar uma ampla divulgação a esses relatórios, e a gente espera, então, que essa pesquisa possa ser utilizada em estudos futuros e até aprofundada. Muito obrigada pela atenção mais uma vez e até a próxima.